Oi, gente, eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. E hoje eu venho trazendo para vocês mais um pedacinho do meu ateliê, do meu espaço de trabalho, para vocês conhecerem um pouco. Vocês podem me seguir aqui no canal, no botãozinho logo abaixo está escrito inscreva-se, então já se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos que tiverem por aqui. Aproveita, me acompanha lá no Instagram, onde eu estou como @artes_daniviste, e a minha página do Facebook é Artes da Dani Viste. Eu te convido a me seguir por lá e ver cada vez um pouquinho mais desse ateliê, porque normalmente eu apareço por aqui, lá também nas minhas outras redes sociais. Mas vamos para a vinheta e quando voltarmos conheceremos esse cantinho aqui do meu ateliê. Bem, hoje nós vamos conhecer um pouquinho do cantinho da costura. O meu ateliê ele é dividido mais ou menos em 3 partes. Metade eu mostrei no vídeo anterior e essa outra metade do lado de cá fica a parte de costura, a minha mesa onde eu faço os projetos, onde eu edito vídeos e outras cositas mais. Imprimo, a minha impressora também fica aqui pertinho. Aqui eu tenho 2 armários que eu uso para guardar tecidos. Esses armários eu comprei em loja que vende móveis no geral, tá? Em cima dos armários eu tenho bonecos que eu fiz para enfeites, para decoração de igreja, de sala de crianças. Então aqui em cima ficam esses bonecos. Desse lado eu tenho uma placa de EVA grande, porque às vezes eu preciso bolear alguma coisa, eu tenho essa placa grande. Esse aqui são os modelos de flores que eu tenho, que já tá bom para jogar fora. Essa caixa aqui são bonecos que eu fiz para ilustrar a história. Aqui nós temos alguns quebra-cabeças, porque os meus filhos gostam de quebra-cabeças. Ó, já tenho um montado aqui em cima para botar num quadro. E em cima é como se fosse uma maquete de papel que o meu filho caçula também estava doido para fazer. Aqui atrás, espero que não esteja aparecendo, é o canto meio que da bagunça. Eu tenho algumas almofadas guardadas que eu preciso reformar a capa. Aqui dentro desses armários eu tenho os tecidos, vários tipos de tecidos aqui. Aqui eu tenho alguns moldes também guardados. Mas os tecidos ficam, a maioria deles aqui, como não só tecido, mas manta acrílica também. Então eu deixei separado, como vocês podem ver, aqui são tecidos de bolinha, para alimentação, vamos dizer assim. Esses aqui são de alimentos, esses aqui são mais masculinos, esses aqui são estampas diferenciadas. Aqui tem os de listras, aqui os de bichinho, aqui os de flores maiores. Aqui umas toalhas grandes que eu preciso terminar de bordar, por isso que eu já deixei aqui bem para eu ver. Aqui as flores menores, ali estampas natalinas e manta acrílica aqui embaixo. Como eu tenho bastante tecido liso para fazer roupinhas e outras coisinhas mais, eu deixo os tecidos lisos ali embaixo. Deste outro lado, aqui eu deixei as máquinas que eu trabalho mais, né, que é essa aqui de overlock, a minha máquina de costura, que é uma máquina comum, de costura comum, e a minha mesa fica naquele cantinho lá. Aqui eu tenho um gaveteiro, que tem 4 gavetas. A primeira eu uso para colas, a segunda eu uso para guardar alguns materiais de scrap, a última eu uso para guardar as pistolas de cola quente e os refis, né, os bastõezinhos de cola quente, fica tudo na última gaveta, porque também não é algo que eu use sempre, sempre, sempre. Quando eu uso, eu já tiro, uso e terminei, já vou ali e guardo. A terceira gaveta
são algumas ferramentas que eu uso muito pouco também de scrapbooking. Aqui fica a minha mesa, onde eu também tenho o meu computador e às vezes, quase sempre, eu preciso tirar o computador e colocar em cima das gavetas aqui, porque eu uso a minha mesa para montar os projetos, para gravar. Quando vocês me veem gravando vídeos, é em cima dessa mesa aqui, com essa minha base de corte aqui. Então eu procuro deixar, tem até um material ali que eu preciso fazer um unboxing, que eu quero fazer os stories para o Instagram. Algumas ferramentas de corte que eu uso mais, que são as minhas guilhotinas, o trime, a minha base de vincar, também eu uso bastante. Algumas bíblias que eu preciso reformar e que nem minhas não são, então eu já deixei ali porque já é o próximo projeto, é isso ali, reformar essas bíblias. Atrás do computador eu tenho as tesouras que eu mais uso, que são as tesouras lisas. Vocês viram que eu tenho as minhas tesouras decorativas que ficam num espaço separado só para elas. E aqui eu tenho uma caneca que eu deixo só as tesouras que eu uso muito mais, as de precisão. Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês é que pendurado nessa gavetinha tem um baldinho com algumas tesouras. Por quê? Porque essa aqui, olha, quem me acompanha sabe, são as minhas tesouras de tecido, então eu não coloco elas junto, apesar de ter o tecidinho e tudo, mas para ficar mais perto do meu cantinho da costura, eu costumo deixá-las separadas ali pertinho das máquinas de costura, porque aí rapidinho eu precisei e já só alcanço. Então foi algo que para mim ajudou bastante. Aí eu tenho lápis de colorir, apesar de que eu não tenho só esses, canetinhas, canetas. Ali são alguns projetinhos que eu comecei, mas que ficaram meio assim e eu queria ver uns detalhes no que eu poderia melhorar, então ficaram algumas cabecinhas de lápis, bonequinhas pequenininhas. E aqui atrás de mim nós temos também as minhas prateleiras que eu uso muito, muito. Essas prateleiras aqui em cima são assim, bibelôs, coisinhas que eu ganhei, presentinhos. Mas já na segunda e na terceira prateleira eu uso muito o que está ali. Lógico, tem foto minha do marido e tal, mas eu uso demais tudo que está aqui. Tem um cantinho já especial para bailurus, porque são materiais que eu gosto. Então eu fiz um cantinho porque os potinhos são muito bacanas, porque são transparentes, são coisas assim que eu consigo ver o que tem dentro e aí eu consigo usar com mais facilidade. Mas não tem só esse. Se vocês observarem, não sei se dá para ver tão de pertinho assim, mas eu gosto muito, muito de recipientes plásticos, de caixinhas, todas transparentes. Antes eu guardava tudo em caixa de papelão. Só que eu precisava e às vezes eu ficava meio perdida, eu não sabia onde estava, onde encontrar. Então eu decidi começar a comprar tudo transparente. O máximo que acontece, como tem ali as roxinhas, elas são transparentes, são roxinhas, mas são transparentes. Mas o máximo que acontece é isso. Normalmente as minhas caixinhas são todas transparentes, não só a base dela, onde eu vou colocar as coisinhas, mas também a tampa. Tem uma ou outra que tem a tampa roxinha ou azul, mas normalmente elas são todas transparentes, porque aí eu olho e já sei. Ali eu tenho caixinha com botão, se bem que eu tenho ali, são os botões bem grandes, mas eu tenho uma estantezinha pertinho da minha mesa que são botões decorativos, tá? Então tudo que é botãozinho, tem botão de tesourinha, botão de lápis, botão de bonequinha, tem botão de fruta, de um monte de coisa que se eu preciso eu já alcanço ali rapidinho. Em cima eu tenho potinhos com clipezinhos, com prendedorzinhos, tenho canetas que eu olhando agora tô pensando que elas não deveriam estar ali porque bate bastante sol, como eu já falei para vocês, né? Vocês podem até ver, tá até de noite, a janela tá aberta, mas tá de noite. Então, pega bastante luz aqui de manhã.
E aí eu vou tirar aquelas canetas dali. Foi bom falar com vocês me ajudaram. Aqui tem um cantinho com acessórios, né, para eu enfeitar scrapbook e outros projetos. Ali eu tenho fitas, lacinhos, tem uma boneca que também fui eu que fiz. Aqui embaixo tem mais uma bonequinha que eu fiz, que eu sou apaixonada nessa minha bonequinha. E atrás da boneca, embaixo, eu tenho linhas para bordar, linhas de meada que eu coloquei nos pedacinhos de plástico, eu esqueci o nome que dá, mas que fica tudo organizadinha na caixa com um número para eu, a hora que precisar, só estender a mão e buscar. As caixinhas de cima eu tenho vidrilho, lantejola, pedrarias, tá? No geral, só que ali nessas pedrarias não estão incluídas as pérolas nem as meias pérolas. Por quê? Porque aqui perto da minha mesa eu tenho tem gente que tem um carrinho, eu tenho uns cestinhos. Aqui embaixo fica a minha maleta de costura, em cima fica, aí sim, todas as pérolas, meia pérolas, todas coloridas e brancas. E em cima ficam as ferramentas que eu mais uso, que são linhas, minha crocodile, régua, cola grande para eu repor nas outras. Do lado tem as caixas com recorte, uns banquinhos, porque quando vem alguém aqui eu preciso ter lugar para sentar. Então eu já deixo ali, tiro, né, para a pessoa poder sentar. Então tem recortes, tem adesivos. Aqui em cima desses baúzinhos aqui, eu deixei eles aqui porque eu estava gravando. Então, e eu vou terminar esses projetinhos. Então eu já deixei aqui. Tem um banquinho maior aqui, porque às vezes eu preciso de um banco maior. Aquelas coisas ali em cima vão sair dali também, que eu preciso arrumar um espaço para eles. Aqui, como eu falei para vocês, eu sou a louquinha das caixas transparentes. Então aqui eu tenho pedaços, essas duas caixas são recortes de papel. Recortes assim, restos de papel recortado, que eu usei para alguma coisa. Só que a de baixo são pedaços grandes e a de cima são pedaços bem menores. Aqui são coisas que eu vi na organização que eu fiz, que eu tenho duplicado e que eu quero vender. Aqui eu tenho essa meia estante que tem essas caixinhas aqui. Na realidade, essa aqui tá com alguns sachêzinhos semi-prontos que eu já tinha começado. Essa aqui tá vazia. Por quê? Exatamente por isso, porque eu olho e eu não lembro o que tem dentro. Então, mas eu acho essa caixa tão bonita que eu resolvi deixar ela por aqui mesmo. Mas aqui embaixo são materiais, como vocês podem ver, também em caixas transparentes, porque eu uso bastante. Essa parte aqui, ó, é tudo de carimbo. São vários carimbos diferentes, inclusive eu tenho uma playlist aqui no Dani Viste Ensina falando sobre carimbos. E aqui eu tenho elásticos, tá? Pecinhas de elásticos. Eu tenho papéis cortadinhos já prontos para usar e adesivos já adesivados. Aqui embaixo eu tenho flores e aqui nessas três eu tenho pedacinhos de fita. Na última aqui não é pedacinho de fita, também tem pedacinhos de fita, mas tem aqueles passadores de fita, né? Que a gente coloca e passa as fitinhas dentro dele, que fica uma gracinha. Então eu tenho também uma caixinha com esses passa-fitas, vamos dizer assim. Ali embaixo eu tenho também mais recortes, que eu preciso arrumar uma outra caixa transparente, claro, para colocar e guardar. Só que eu não mostrei para vocês algo que para mim também é muito importante, que é o lugar onde fica a minha impressora, e fica aqui do ladinho. Se desse lado estão as minhas prateleiras com as ferramentas e os materiais que eu mais uso, do outro lado eu tenho a minha impressora. Logo aqui perto da minha mesa, como vocês já viram, também fica a minha impressora. Eu gosto de colocar um paninho. Vocês estão vendo aqui, ó, ela fica toda desligada. Eu não gosto de deixar ligada na luz, porque aqui onde eu moro às vezes tem pico de luz e tudo mais, então eu deixo ela toda desligada e gosto de colocar um paninho para proteger, porque eu sei que tem os vinquinhos e tudo, então suja. Tem muita poeira também aqui onde eu moro, então eu gosto de deixar
esse paninho de louça por cima dela. E logo abaixo eu tenho algumas das bíblias que eu uso para fazer bubble journaling. Inclusive, todo sábado no Instagram a gente tem uma live sobre bubble journaling. Aqui ficam algumas bíblias e alguns dos materiais, alguns dos adesivos, lápis de cor. Eu tenho um estojo que tem canetinha, giz de cera, que vocês às vezes me veem usando também. Então fica tudo por aqui. E as colas já bem pertinho ali, para se eu preciso usar uma cola. Então, algo que eu notei que eu gostei bastante é de ter organizado o meu ateliê, porque agora eu sei exatamente onde está tudo que eu preciso usar. E aí, se eu preciso, eu já pego, ponho em cima da mesa, em cima aqui das gavetas, para ficar próximo de mim, para eu já usar. E também, assim que eu termino, eu já pego e guardo no lugar certinho, para que eu consiga saber realmente aonde está cada coisa aqui dentro do ateliê. Eu fiquei muito feliz com a organização, porque para mim também deu um ar de arrumação aqui no meu ateliê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, te inspirado de alguma maneira. Te convido mais uma vez a me seguir por aqui, pelo canal, também no Instagram e na minha página no Facebook. Vou ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.